Eu sou a Marta Assunção de Andrade e Silva, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho aqui na Santa Casa no curso de fonoaudiologia há mais de 18 anos, desde que o curso começou. Eu trabalhei aqui na Santa Casa no setor de voz, ligado ao departamento de otorrinolaringologia 7 anos, antes do curso de fonoaudiologia existir. Eu sou formada pela PUC São Paulo. Quando eu me formei, eu queria fazer um aprimoramento, não era especialização ainda, e eu resolvi vir aqui para Santa Casa, vim fazer esse curso de aprimoramento com a Alcione, que era a minha supervisora, e aí comecei a atender alguns cantores. Na época a gente não tinha nenhuma formação nessa área de cantor, e aí eu comecei a me interessar. Fiquei 2 anos, depois fiquei mais 5 anos de voluntária aqui no serviço. Saí para fazer meu mestrado. Meu mestrado foi sobre problema na voz em cantor da noite. Era uma área bem nova na fonoaudiologia. Eu lembro que o primeiro trabalho sobre canto, que foi levado para um congresso da área, eu levei junto com a Alcione no congresso em 92, não tinha trabalho com canto. Hoje em dia a segunda área de voz profissional que mais se publica é cantor, né? A primeira é professor, que é o profissional que mais tem problema de voz e que mais se pesquisa na área da fonoaudiologia. Cantor agora, né, deu esse boom, né, aumentou, tem muitos trabalhos. E foi aqui na Santa Casa que eu comecei a me interessar. Eu lembro que era uma época do governo Collor, tinha um monte de cantor sertanejo. Tinha cantor religioso também, mas não era tanto cantor religioso. Então eu comecei a atender e daqui que eu fui fazer meu mestrado. E depois aí eu fui fazer o meu doutorado, que é sobre uma tipologia da voz no samba carioca, também tem a ver com canto. Depois eu escrevi um livro sobre voz cantada com um otorrino que também é daqui da Santa Casa, o Dr. Henrique Olival Costa. E aí eu comecei a me interessar por essa área, comecei a fazer pesquisa nessa área. Aí eu fui contratada para trabalhar no setor aqui de voz, que tinha o curso de especialização, fiquei aqui anos na Santa Casa. Depois eu comecei a trabalhar no pós-graduação, acabei saindo e aí surgiu o curso de fonoaudiologia. E aí a professora da Kátia de Almeida, que na época era diretora do curso, me chamou e eu comecei na área de voz, na época voz, motricidade orofacial, gagueira, eu dei aula, porque antes do curso de se estruturar eram pouquíssimos professores, então eram várias áreas que eu já tinha trabalhado. Então no começo não era só de voz que eu trabalhava, então eu dei aula em várias áreas, que também são áreas que eu fiz especialização, né, motricidade orofacial, gagueira, e aí eu estou desde que o curso começou. É muito interessante porque eu sempre tive um amor pela Santa Casa enorme, né, começou na Irmandade, começou com a medicina, com a enfermagem, e é isso, eu era fonoaudióloga de formação, então para mim poder ver um curso de fonoaudiologia ser criado aqui dentro foi maravilhoso, porque eu sempre gostei muito da Santa Casa, né? Esses corredores para mim eram, né, eu fiquei anos aqui e querendo que tivesse um curso de fonoaudiologia, então quando o curso surgiu e eu poder trabalhar aqui no curso, para mim foi uma coisa muito, muito legal. Vi construir a clínica de fonoaudiologia, né, que hoje em dia fora da Santa Casa, né, porque a gente tinha o setor de fonoaudiologia, ele caminhava, né, ora era no otorrino, depois era no 4º andar, depois descia para o 2º andar, depois era embaixo ali parecia um porãozinho, né, o setor de fonoaudiologia já teve em vários lugares, né, na Irmandade. Então foi muito legal quando pôde ter a clínica, né, um lugar que daí a fonoaudiologia, né, ficou num setor que era só dele, não ficou mudando de lugar. Então acho que isso foi uma coisa desde a existência da faculdade e foi um crescimento para a área muito grande aqui dentro do hospital, né? Na época da implantação do curso, eu tenho uma coisa que para mim é super interessante, o curso de fonoaudiologia aqui da Santa Casa, porque ele era um curso, para mim, eu venho da PUC, a professora Kátia, eu acho que a formação dela é da Escola Paulista. O que para mim era muito interessante é que era um curso formado com professores de várias escolas. Então tinha professores, né? Professores que vêm da Escola Paulista, professores que vêm da USP, professores que vêm da PUC, professores que vêm de outras escolas. Então isso foi possível dar uma formação, que é uma formação muito diferenciada para o aluno.
Então é uma formação, né, muito humanística, é uma formação que tem as questões orgânicas muito fortes, mas tem as questões psíquicas, emocionais, humanas muito fortes. Então ele não ficou um curso, né, com uma cara, porque às vezes a gente fala, determinadas escolas, né, são muito orgânicas, veem muito a doença como uma coisa principal, né, uma crítica às vezes que se faz, né, uma escola como a Escola Paulista, diferente da escola da PUC, que é da onde eu venho, que fala, não, mas é uma escola que vê só a cabeça, que tem muita psicologia, que tem muita coisa... Acho que nenhuma nem outra. Então, assim, o que eu vejo na formação do curso é que teve uma preocupação pelas experiências variadas do curso, né? Não é... Hoje em dia a gente já tem no curso, por exemplo, alunos formados aqui, né? A gente tem a professora Michele, por exemplo, que é uma professora que se formou aqui. Mas no começo, né, lá atrás, a gente não tinha, porque a gente está começando, então a gente agora pode ter alunos formados aqui. Mas a gente tinha essa preocupação de entender o que era melhor para esse curso. Porque a gente tem na fonoaudiologia, por exemplo, escolas que você pega o paciente, acompanha ele, aí tem escolas que eles acham melhor, por exemplo, em vez de você acompanhar o paciente, você vê todas as patologias. Então você não fica com o paciente um ano inteiro. Você vai vendo e passando pelas possíveis doenças e patologias. Então era uma discussão para a gente, o que é melhor? É melhor ele trabalhar a sua relação com o paciente e ele acompanhar e estudar, que é o que a gente faz aqui nas clínicas, né, que eu particularmente acho melhor para o amadurecimento, né, da relação paciente-terapeuta. Então essas coisas foram muito importantes para o curso. Você ter professores de diferentes formações, porque óbvio que quando você só tem uma única formação, você tem coisas às vezes que são, né, meio viciadas, um único jeito de olhar, porque não tem o melhor ou o pior, né? Tem uma maneira mais completa da gente pensar o curso. Então, como a formação da Santa Casa é uma formação comparada com essas outras escolas, a USP, a Escola Paulista, a PUC, estou falando das que são mais antigas, né? Porque tem outras, FMU e tal, mas são as mais recentes. Estou falando das mais tradicionais, que são escolas que vêm de uma coisa mais antiga. Eu acho que a Santa Casa veio com professores que vieram dessas escolas tradicionais, que começaram a fonoaudiologia no Brasil, né? Porque as escolas da primeira, né, formação da fonoaudiologia, não existia fonoaudiologia. A fonoaudiologia começou a existir com essas 3 escolas aqui em São Paulo, e no Brasil inteiro a fonoaudiologia é forte, né, nesta cidade, né, existe fonoaudiologia no Brasil inteiro, mas se a gente pensar, a fonoaudiologia é forte aqui, e aí você pega professores dessas 3 escolas para pensarem num curso, e até pensarem e criticarem o que tinha de bom nos outros cursos. Então acho que foi muito rico. E até hoje, né, o curso passa por reformulações, por reestruturas, para a gente repensar onde que precisa mais carga horária. Eu dou uma disciplina que tinha uma carga horária, de uso profissional da voz, que é uma disciplina que eu dou, que hoje em dia tem outra carga horária. Então até a gente viu que precisava mais, que precisava menos. Então acho que tudo isso foi muito interessante. A gente tem um curso que é novo relativamente e que foi baseado em professores que vinham das escolas tradicionais da fonoaudiologia, né, que fizeram a história da fonoaudiologia basicamente, né. Eu escolhi a fonoaudiologia por uma questão até bem pessoal. Eu fiz um colégio que eu estudei no Santa Cruz, que era um colégio que eu tinha uma professora de química que eu adorava, e quando eu me formei eu queria fazer química. Prestei na USP, entrei, e aí comecei a fazer, eu falei, nossa, realmente não estava me identificando. E aí eu apareci com um problema de voz. Sempre fui uma pessoa que falei muito, sempre tive essa voz mais grave, mais grossa. E aí eu tive um problema de voz. Meu pai era médico e me levou no otorrino, e eu estava lá com nódulos, que é o que chamam popularmente de calo nas pregas vocais. E aí eu comecei a fazer terapia de fono, e aí achei super interessante. Gostei dos exercícios, gostei dessa relação da minha fono comigo, do que tinha, e vi que eu era uma pessoa que tinha que fazer alguma coisa na área da saúde, que imagina a química, não tinha nada a ver comigo, ficar num laboratório, eu era uma pessoa super da comunicação, e aí eu resolvi prestar fono. E aí saí, e eu lembro na época que fui prestar PUC, porque era o curso que ainda tinha valia inscrição,
e aí fui fazer fono. Então foi por uma experiência de eu ter sido paciente de fono, de eu ter tido um problema de voz, e por acaso depois eu fui para a área de voz, né? Não é à toa também, acho que aí até a área direcionou. Mas eu gosto para burro de linguagem, eu gosto de audiologia, eu gosto, por exemplo, de gagueira. Então assim, apesar de voz ser a minha área de estudo, a área que eu dou aula, eu gosto praticamente de todas as áreas da fonoaudiologia. Tem área que eu me especializei e acabei estudando mais. Então, eu não atendo pacientes de outras áreas, no consultório e tal. Mas eu gosto praticamente de todas as áreas da fonoaudiologia, né? Mas a gente acaba se direcionando os estudos e tal. A gente tinha quatro grandes áreas, que era voz, motricidade orofacial, linguagem e audição. Então, você tinha, né, nas especialidades, grandes áreas. Agora, você tem quase 10 áreas. A própria linguagem, quando você fala, né, você pensa na linguagem oral, na linguagem escrita, você pensa separadamente. Você pensa na motricidade orofacial, você tem, por exemplo, uma área que é só sobre sono. Então, tem a motricidade orofacial voltada para os distúrbios do sono, né, que é quem trabalha com ronco, então você tem uma área só para isso. Você tem uma área só para disfagia, que é quem tem problema de deglutição. Então ela é uma especialidade, não é especialidade em motricidade, é uma especialidade em disfagia, quem tem problema de deglutição, né? Então não é, então a especificidade foi tanta, quem trabalha com gagueira não é mais o especialista em linguagem, é gagueira. Então é aquela especialidade. Quem, por exemplo, trabalha com saúde coletiva, saúde pública, é outra especialidade. Quem vai estar, né, no serviço público, quem vai estar trabalhando no posto de saúde, quem vai estar trabalhando em serviços, é saúde coletiva. Então, a pessoa que tem... Então, a especificidade, a questão do idoso, né, a gente sabe que a expectativa de vida aumentou. Na minha época, a gente falava na expectativa que era 65 anos. Hoje em dia, então, a população idosa, até a população idosa saudável, mas cresceu enormemente. Então, a fonoaudiologia hoje em dia tem um campo que trabalha com os problemas neurológicos de Parkinson, de esclerose, mas trabalha com uma população idosa também saudável, mas que tem as questões do envelhecimento, da perda, né, diminuição da audição, das dificuldades de fala, do envelhecimento que a gente tem da fala, né? Então, outras áreas, tem uma fonoaudiologia específica para trabalhar com isso. Então, foi criando uma ampliação, fonoaudiologia educacional, que trabalha com as coisas de alfabetização relacionadas com a escola. Então, o campo foi fazendo assim, né? Competência comunicativa, que é uma área que eu trabalho, né? A famosa, o coaching, né? Que é essa assessoria para político, para cantor, para ator, que é isso, né? Como é que você canta melhor, como é que você trabalha seu aquecimento, como é que você fala melhor em público, como é que você fala melhor com a mídia, como é que você dá uma entrevista bem. Isso é uma área que não tinha há 10 anos atrás. E hoje em dia é isso, né? Você pega qualquer cantor, ele tem o seu fonoaudiólogo para, né, fazer o aquecimento junto, fazer o desaquecimento. Então ele fala, aqui está meu fonoaudiólogo, aqui. Então isso não tinha. Há 15 anos atrás isso não existia. Então, e não para de crescer, né? Tem a fonoestética, que é fono para ruga, para trabalhar, que nem as pessoas pensam que só tem o botox, não, mas existe uma fonoaudiologia que é a fonoaudiologia estética, que são exercícios para diminuir as marcas de expressão. Então, é assim, é uma infinidade de possibilidades. Tem muito mais áreas. E eu acho que a tendência é ter cada vez mais, assim, ou mais especialidades e crescendo. Dentro de algumas áreas, né, que pode ser até dentro de uma mesma, né, a linguagem, várias sub-áreas, podemos chamar de sub-áreas, mas tem uma infinidade de possibilidades. Uma coisa que eu acho importante para o aluno é ele não entrar já direcionado, né? Porque muitas vezes eu acho que o aluno vem no primeiro ano já, eu gosto só de voz, ou eu gosto só de linguagem, e ele não sabe que primeiro que ele precisa aproveitar as outras disciplinas, porque elas são muito interligadas, né? Se você vai trabalhar com voz, você precisa entender de audiologia, se você vai trabalhar com linguagem, é bem importante que você entenda dessa parte da motricidade, porque para linguagem, por exemplo, você precisa ver como é que os músculos da língua, dos lábios, trabalham, porque você precisa, por exemplo, dos pontos, né, de articulação, de tudo. Então, as áreas são interdependentes. Então, não adianta você ir para uma área e
só quero estudar coisa da área. Não, você precisa estudar tudo, ainda mais que você tem um primeiro ano de ciências básicas, né? Como anatomia, fisiologia, neuro, bioquímica, entender o funcionamento, que são disciplinas, muitas vezes até, que exigem uma dedicação bem importante. E a gente não sabe muito, né, o caminho que dá, porque às vezes as pessoas mudam de área, às vezes tem uma tendência, e mesmo no mercado de trabalho. Então, acho que assim, você pode ter uma área de desejo, uma área que você acha que vai mais te interessar, mas eu acho que a gente tem que, a gente é fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo é o terapeuta da comunicação, oral, escrita, pública, é da comunicação, não é do distúrbio também, né? Precisa entender isso, porque a gente não trabalha só com distúrbio, a gente trabalha também com a comunicação, que não é um distúrbio, né? O medo de falar em público, por exemplo, muitas vezes não precisa ser encarada como um distúrbio. Melhorar uma comunicação quando a pessoa vai dar uma entrevista e tal. Então a gente tem que pensar na comunicação como um todo. Você não vai trabalhar só com um elemento da comunicação, que é voz ou é audição. Então o fonoaudiólogo tem que pensar que quando ele é fonoaudiólogo, ele tem que ter a formação completa. Nós temos que poder perceber e identificar um problema de comunicação qualquer. E tudo bem, daí você vai depois direcionar a sua formação. Mas não começar lá desde o primeiro ano, detesto, porque às vezes eu pego um aluno de terceiro ano e falo assim, detesto linguagem. Não dá para um aluno fonoaudiólogo falar que detesta, né? Porque é uma área super importante. Então, não pode detestar nenhuma área, né? Detesto a audição, não, até porque a gente fala que para você ter uma boa oratória, você precisa ter uma boa escutatória, né? Porque se você não escuta bem, dificilmente você vai falar bem. Então, acho que você pode ter uma área de preferência, mas não pode detestar nenhuma outra área, né? A possibilidade de você poder atravessar a rua e ter um hospital como esse é uma coisa incrível. A possibilidade de você ver os casos, de você fazer estágios e ter ambulatórios. Eu coordeno junto com o Dr. André Duprá, que é um otorrino, um ambulatório de artes vocais. A gente trabalha nesse ambulatório há mais de 17 anos, porque ele já existia um pouco antes, a gente chamava de ambulatório do cantor. Quando surgiu a faculdade, a gente criou esse ambulatório, deu esse nome, que atende gratuitamente cantores e atores profissionais. E a gente atende toda sexta-feira 3 ou 4 profissionais. Por que a gente criou um ambulatório? Porque muitas vezes um cantor e um ator que estão com problema não podem estar numa fila e esperar 6 meses para serem atendidos. Então a gente tem um telefone, a gente tem um e-mail que a gente mesmo administra e a gente vê a prioridade e a necessidade. Então, óbvio que a gente respeita uma fila, mas às vezes o sujeito está desesperado, precisa gravar, precisa cantar, tem um show, e aí se ele não fizer isso, ele não vai ter o dinheiro que ele precisa. Então, a gente faz ali uma coisa de urgência, põe ele na frente e atende. Então, a gente vê casos super interessantes, incríveis, a gente dá uma assistência, além dos exames, das cirurgias que acontecem ali no setor de otorrino da Santa Casa, a gente tem as terapias que os alunos do 4º ano fazem no estágio e os alunos do 3º observam na disciplina que eu dou de uso profissional. Então é uma coisa incrível, uma oportunidade, e que muitos outros cursos de fonoaudiologia nem têm atendimento de cantor e ator, nem vem essa população. E aqui eles têm uma possibilidade de conhecer uma parcela que é super importante na área de voz e que aqui eles podem ter uma experiência incrível. E aí tem os outros ambulatórios, né? A professora Sandra tem um ambulatório de síndrome de Down, tem um ambulatório de neurologia da professora Marina, quer dizer, é uma possibilidade enorme. E mesmo não só aqui na Irmandade, mas nos outros né, hospitais que têm vínculo com a Santa Casa. Então, a nossa profissão, ela é eminentemente, não é que é eminentemente prática, mas nossa profissão é prática. No fundo, assim, falar de comunicação, óbvio, a gente tem uma teoria enorme, mas sem a prática a gente não é nada, né? Tanto que a gente já começa a fazer estágio a partir do 3º ano. 4º é o ano dos estágios, só estágio, mas eles já começam a fazer observação e a entrar em campo no 3º. Porque para eles entenderem o que é um problema de voz, o que é um problema de fala, o que é uma troca, o que é uma troca articulatória, eles precisam, né? Pode, a gente passa vídeo, vê coisa, mas precisa poder observar, precisa poder ouvir, precisa poder ter numa clínica. Então, não tendo esta possibilidade,
na prática, de ter um hospital, de ter um caso que ele possa observar, de ter, é muito difícil você virar fonoaudiólogo sem poder ter prática. Não é só através do vídeo, só através de um fazendo o outro, não dá. A gente é uma profissão que depende muito da prática. Ninguém se torna um profissional fonoaudiólogo sem ter a prática. E isso, a Irmandade, o hospital, facilita muito.